Estamos ao vivo, Brasil! Ai, que felicidade recomeçar as nossas lives de terça. Que legal ter vocês por aqui. Boa noite, Guiomar. Boa noite, Adri. Mundinho da Kitty. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam todas muito bem-vindas na nossa primeira live do ano. Quero agradecer a todas as nossas deusas crocheteiras que estão vindo aqui conversar com a gente. E aí, quero fazer alguns combinados com vocês agora, já nesse inicinho. O primeiro de todos é que vocês peguem as suas taças. Ó, não deem bola pro meu dedinho com... meu dedinho com band-aid, não deem bola pra ele. Peguem as suas taças pra gente brindar essa noite deliciosa e maravilhosa com a nossa convidada que já chegou. Mas antes de chamar a Nath, eu quero ler um texto pra vocês que eu acho que tem tudo a ver com a nossa noite de hoje. Boa noite para todo mundo que entrou. E aí, mais um combinado é: quem quiser fazer perguntas para nossa convidada maravilhosa, deusa crocheteira, tricoteira e tudo mais, pode mandar aqui embaixo, onde a gente está conversando aqui, bem embaixo. Ao invés de mandar no comentário a tua pergunta, manda ali naquele balãozinho que tem um ponto de interrogação. Assim eu consigo ver ela melhor e aí fica mais fácil de conseguir falar para a Nath as perguntas, porque às vezes nos comentários alguma coisa se perde. Boa noite, Jana. Boa noite, mãos e carinho. Minha tia Silvana também entrou por aqui. Boa noite para todo mundo que está entrando e bora pro nosso texto, porque a Nath tem muita coisa para falar para nós, não ficar aqui sozinha. Esse texto é de um livro da Rafa Capai, depois eu mostro mais para vocês, e ele diz assim: o mundo dos negócios e livro após livro sempre te disseram que é preciso ter foco. Eles vão alardear. Faça o favor de escolher. Não é possível que alguém faça tanta coisa tão bem assim. Ninguém é bom em tudo. A palavra de ordem é especialização. Você até tem tentado descobrir o que faz mais sentido, mas vez ou outra esbarra em um processo bem comum. O caso, ou compra uma bicicleta? Na real, você se sente entre a cruz e a espada, tendo que decidir entre que filho fica e que filho vai, porque acredita que é obrigado a escolher. Uma puta dor aguda no âmago. E se você não tivesse que escolher? E se o mundo do empreendedorismo criativo pudesse abrir um portal mágico em que é possível fazer duas coisas? Ou até várias, tudo junto e misturado? E se existisse um jeito de emendar tudo isso num quebra-cabeça que faz sentido? Encontrar a trama que costura as partes numa colcha de retalhos interessante? Então hoje a nossa convidada vai falar com a gente sobre multipotencialidades. Ela que é deusa tricoteira, deusa crocheteira, deusa macramaker maravilhosa. Vou chamar aqui a Nath. Todo mundo que vem chegando. Vamos me contando de onde vocês são, se estão aqui pela Polvo, se vieram pela Polvo, se vieram pela Nath. Boa Ei, noite. cheguei! Boa noite! Que delícia estar aqui Olá. contigo hoje, Bruna. Ai, que delícia! Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vinda aqui na Polvo. E Ai, obrigada. aí, Obrigada pelo Nath? convite e obrigada a todo mundo que está aqui com a Ai, gente, né? Que querida. delícia. Gurias, eu já contei provavelmente para vocês, mas como sempre tem gente nova aparecendo, a Nath foi a minha primeira prof de crochê, minha primeira prof de tricô e também de macramê. Maravilhosa. Assim, quando eu quis, né, ter um crochê mais profissional, porque aprendi lá com a avó, mas quando a ideia foi profissionalizar, foi a primeira prof, foi a Nath. E aí eu queria que tu contasse para nós, Nath, um pouco assim de como que as manualidades surgiram na tua vida e como começou o ateliê Nath Petri.
Certo. Bom, eu sempre falo que o ateliê ele sempre existiu. Desde que eu me lembro do meu contato com arte manual, que foi com a minha mãe, eu sempre amei, eu sempre fui muito encantada. E aí eu tinha o meu quarto, desde criança, adolescente, sempre com fios nas gavetas dos armários, o projetinho em andamento. Eu lembro direitinho da estante da sala que tinha as coisas da mãe que eu vivia lá mexendo, pegando, folheando revista, procurando ideia, continuando alguma coisa que ela tinha abandonado sem terminar. Então, o ateliê existe desde sempre, mas que eu passei a trabalhar com isso foi desde 2015. Por formação, eu sou designer, né? Eu sou inclusive do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou em Curitiba, mas morei aí 20 e poucos anos da minha vida. E, e aí, depois de me formar em design, trabalhar na área como designer gráfico, designer de produto, aliás, voltando, né? Vamos conectar as pecinhas. Eu me formei no Rio Grande do Sul, queria conseguir emprego como designer, foi assim que eu vim parar em Curitiba. E eu vim para Curitiba sozinha, não vim com família, não vim com ninguém. E o que veio comigo foram os meus fios e as minhas agulhas, assim, foi minha companhia. Então, lá no começo, antes de virar trabalho, sempre teve esse lado criativo, terapêutico do fazer manual, que era o que me conectava com as minhas raízes, que eu estava tão distante, né, quando eu vim para cá. Claro, depois fui criando laços aqui, formando meus vínculos aqui, mas o tricô e o crochê foi sempre meu refúgio. Então, é muito gostoso olhar para esse passado e perceber que hoje ele é o meu trabalho, é a minha fonte de renda, é o que eu faço para viver e é muito gratificante, assim, tipo, encontrar esse caminho. Sim, que delícia. Que bom. Boa noite para todo mundo que está entrando, gurias, gurias e gurizes, né? A gente fala sempre no feminino, porque aqui somos em maioria mulheres. Então, eu sei que a Nath também adota falar no feminino, né? Porque a gente está falando com muitas deusas maravilhosas. E aí, Sim. Nath, só relembrando, gurias, quem quiser mandar pergunta, por favor, manda aqui no balãozinho que tem aqui embaixo, com o ponto de interrogação, que aí fica mais fácil. Ah, e quando tu Como que tu é de... quando tu pode começou a falar. live e falou para pegar a taça, eu tô tomando uma água, mas eu coloquei minha água na taça, ó. Sabe o que que é a taça? A gente foi criada, eu pelo menos aqui fui criada com a louça que era das visitas e a louça que era do dia a dia. E aí, quando eu vim para minha casa, eu decidi que eu não queria ter a louça das visitas. Que a louça mais bonita ia ser a minha, porque eu queria que todos os dias eu me presenteasse com esse momento. E aí a taça acabou virando isso, assim, quando às vezes a gente faz um suco que eu adoro, eu coloco na taça, e às vezes eu trago ela para cá para tomar minha água com gás. Então, por isso que eu convido todas a brindarem na taça, porque eu penso que é um presente esse momento que a gente está juntas, está conversando, está transformando essa nossa rede de crocheteiras numa rede, né, maior, ampliando os nossos horizontes. É um momento para a gente comemorar. Que legal, que incrível isso. Eu penso muito assim também, inclusive não só sobre as louças, mas tudo, né? Principalmente na cozinha, a gente tem esse cuidado, não vai sujar. Primeiro que minha mãe sempre fala que comida não é sujeira, né? Que a gente fica tipo, pai, vai Verdade. manchar, não sei o que vai, mas isso é história. Então eu também tenho muito desapego de usar os panos de prato, bordado, tem coisas que estão guardadas há gerações na família e eu penso, meu Deus, por que ninguém tá usando isso? É. Aqui tá tudo em uso. Eu ganhei uma toalha, falando em manualidades, né? Que as nossas vieram das gerações da minha avó, de quando ela casou, do seu enxoval, que ela nunca usou. Eu Caramba. disse, eu não acredito, a toalha toda aquelas bordadas à mão, com crochêzinho na volta, coisa mais querida. Eu disse pra ela, não, essa toalha na minha casa com certeza vai ser usada. Quase morri do coração quando meu irmão virou um suco de uva nela. Quase Desespero. morri. Mas ela foi usada. Não, e se acontecer de manchar com o suco de uva, vai ser a lembrança daquele dia que estava com o teu irmão, né? Tipo, é lembrança, é história. Então, eu sou super a favor. Faz parte. Isso aí. Aí eu quero que tu conte para nós da tua experiência, como que tem sido costurar a tua colcha de retalhos com todas essas multipotencialidades. Que eu sei que é bem difícil para a gente conseguir entender como fazer isso. Olha, é difícil para entender e é difícil para viver isso também. Não é a coisa mais fácil, porque a gente vai muito
contra o que todo mundo está falando, como tu citou ali no livro da Rafa, né? A Rafa é maravilhosa, ela foi uma das minhas primeiras pessoas que eu tive contato com economia criativa, empreendedorismo criativo. Então, ela me deu muita autoconfiança, assim, tipo, ela me ajudou a desenvolver essa autoconfiança para eu acreditar que eu não estava errada querendo ser tão múltipla. E aí, o que eu estava falando de ser difícil é isso, é porque a gente vai contra uma maré, a gente vai contra muitas pessoas falando o que a gente deve fazer, como a gente deve ser, o que a gente deve focar. E aí eu tenho trabalhado muito, sempre gostei muito de desenvolver o autoconhecimento, né? Terapia na veia, semanalmente, sempre. E na terapia eu sempre busco muito essa coisa do autoconhecimento, e uma das perguntas que já apareceu várias vezes é por que a gente escuta tantos outros e tão pouco a gente, né? Por que a gente escuta mais quem está nos falando algo do que o que tá vibrando aqui dentro? E aí eu vou nesse pensamento, assim, não, eu preciso escutar o que eu tô querendo dizer para mim, não o que as outras pessoas estão reverberando. Se ela quer ter um negócio super focado, nichado, tá tudo bem, eu não sou contra, né? Mas não vem meter o bedelho no meu negócio criativo, que é uma expressão de quem eu sou. Então, eu sou muito essa pessoa múltipla, que gosta de experimentar, que gosta de testar coisas. E eu também sou muito do pensamento de quanto mais a gente explorar diversas técnicas, hobbies, tudo que é experiência, mas a gente vai desenvolver o nosso lado criativo. Pelo menos para mim é assim, né? Então, eu foco no que eu tenho vontade. Claro, nem tudo dá para viver assim, seria um paraíso se fosse. A gente tem compromisso, a gente tem trabalho, a gente tem prazo. Às vezes aparece ali uma coisa que não é a coisa que a gente mais queria fazer. Mas aí a gente vai formando esse quebra-cabeça, né? Das obrigações, do que a gente não tem como escapar, das coisas que a gente faz, porque a gente tem certeza que aquilo está vindo de dentro, que é a nossa decisão interior. E aí a gente vai montando essa coxa de retalhos, que eu achei maravilhosa essa comparação, porque é bem isso, assim, é um pedacinho de cada coisa. E aí o maior desafio, com certeza, é comunicar, porque se já é confuso e difícil para mim, como que eu vou mostrar e deixar claro para o mundo, né? Para quem está observando aqui, acompanhando o que eu estou fazendo. E aí eu penso que é clareza que a gente precisa falar, porque se a gente não explica, não tem como as pessoas saber o que está dentro da gente. E as redes sociais nos ajudam muito nisso, né? Então, eu tô criando conteúdo e produzindo as artes manuais desde 2015. E desde lá eu já mudei tanto, já fui tantas artes diferentes, tanto por fora quanto por dentro. E aí eu vou sempre expondo isso quando eu sinto que eu tô pronta para compartilhar o momento que eu tô vivendo, né? Então, acho que é mais ou menos essa a receitinha do bolo, a receitinha do patchwork aqui de fazer essa coxa. Sim. Boa noite, Laura tá dando boa noite para nós. E boa noite para todo mundo que chegou. Vou repetindo porque o pessoal vai entrando. Claro. Eu penso que quando a gente, geralmente, né, quando a gente gosta de manualidades, é muito difícil escolher uma, né? Quando eu fui escolher o nome do ateliê, eu tinha certeza de que eu não poderia colocar, né? Porque às vezes a gente diz assim, coloca crochê no nome porque fica mais fácil de te encontrarem, por exemplo, né? Mas eu sabia que o crochê, né, era uma das coisas que eu gostaria de explorar. E aí, isso me limitaria, né? Acho que o povo tem muito a ver com isso, assim, né? De ir se adaptando e de ter muitos braços para fazer muitas coisas, que é o sonho de muita gente por aí. Sim. Geralmente é muito difícil a gente conseguir, né, escolher, por isso que é tão, né, todo mundo fica pensando muito como escolher um nicho, né? Eu vejo que é uma dúvida recorrente aqui das gurias, né? É claro que eu entendo que em alguns aspectos, quando a gente vai vender principalmente um produto, às vezes fica mais fácil, né, escolher um nicho. Mas mesmo dentro de um nicho, por exemplo, se eu resolvo escolher trabalhar com kit bebê, eu posso explorar o crochê com fios mais grossos, como kit bebê não, maternidade, né? Seria o nicho, coisas para maternidade. Eu posso trabalhar com os kits para bebê, posso incluir, de repente, coisinhas menores, como sapatinho de bebê, que todo mundo adora dar, ou amigurumis, né? A gente consegue trabalhar com outras coisas dentro do mesmo nicho e mesmo outras, né? Hoje a gente vê, eu tenho uma cliente aqui da Polvo,
que compra os fios para fazer os kits, ela vende quadrinhos e vende coisas em tricotinho, em outras artes, e isso é importante a gente conseguir perceber, né? Que mesmo que eu escolha um nicho, se está dentro ali daquela minha linha de costura, do meu fio condutor, eu consigo, de repente, trabalhar as minhas potencialidades em outras artes também, né? Não só no crochê. Sim, eu acho que quanto mais a gente consegue fazer combinações que não são óbvias, mais a gente consegue ser autêntico, mais a gente consegue se destacar, porque, né, sempre que a gente vai pensar, o que eu vou fazer? Tem tanta gente já fazendo a mesma coisa? Tem, mas cada um tá fazendo do seu jeito. E se a gente ficar olhando muito pro outro, vai acabar que a gente vai fazendo coisas muito parecidas, né? Tanto que tá tendo vários questionamentos hoje em dia que eu acompanho das redes sociais do quanto tá tudo igual. Desde das caras, né, das harmonizações que a gente faz, quanto o feed, tudo muito parecido, todo mundo fazendo a mesma composição, porque viu num lugar, achou bonito, e eu acho legal, acho super válido reproduzir, mas o que a gente pode colocar de nosso naquilo ali, né? Eu gosto muito desse exemplo que tu trouxe, por exemplo, de produtos para maternidade. Inclusive, eu acho que quando a gente trabalha com produto e não com serviço, fica mais fácil explorar muitas técnicas, né? Porque Verdade. diferente de quando tu está ensinando uma técnica, como é o meu caso, assim, que normalmente tem a professora de tricô, a professora de crochê, a professora de macramê, dificilmente isso se mescla na mesma pessoa. É um desafio enorme, mas enfim, voltando para a linha de raciocínio do produto, eu acho que quando a gente está vendendo um produto, é super favorável misturar as técnicas. E não só têxtil, por exemplo, né? Tu falou do sapatinho de bebê. O sapatinho de bebê é uma coisa que existe há milhares de anos, é super tradicional, mas a gente pode inovar com o sapatinho, que pode ser usando diferentes materiais, misturando técnica, né? O sapatinho pode ser de tricô com detalhe em crochê, e aí se a pessoa já tem um pezinho na cartonagem, ela pode fazer uma caixa que vai dar um up naquele produto e, sei lá, imaginei um All-Starzinho numa caixinha de All-Star artesanal, sabe? Eu já fico pirando aqui. Então, tá tudo bem unir tudo isso numa coisa só, porque o que tu vai entregar, quanto mais tu unir tudo isso, mais autoral, mais único, mais exclusivo se torna o teu produto, né? Então, eu acho que a gente não precisa se limitar tanto para caber no nosso negócio. Pelo contrário, eu acho que o nosso negócio tem que caber na gente. Isso é outra coisa também, né? A gente se diminui para caber nos lugares, nas coisas, nos negócios. E a gente não pode fazer isso com a gente mesmo, pelo amor de Deus. Não faz nem sentido, na verdade, a gente criar um negócio que é para ter um propósito, né? Para fazer uma coisa que a gente ama e aí se aprisionar como se a gente tivesse com uma carteira assinada, né? A ideia é a gente poder abranger todas as coisas ou muitas coisas que a gente ama para fazer sentido na nossa vida, né? Porque o nosso trabalho é uma grande parte da nossa vida. Então, é importante que a gente consiga trazer esse olhar, né? E pegando o teu gancho de falar do autoral e do exclusivo, quanto mais exclusivo, mais valor perceptivo e valor monetário a gente consegue colocar naquele produto, né? Sim, eu acho que é legal a gente pensar quem são as pessoas que nos inspiram, pode ser que nas redes sociais ou fora, que a gente olha, bate o olho e aquilo lá mexe com a gente. E aí tentar desvendar o que tem por trás, o que está mexendo com a gente nesse negócio, né? Sei lá, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito no trabalho autoral é a Raíza Costa, que ela tem aquele programa, tinha o programa Rainha da Cocada no GNT, ela cozinha. Eu acho ela muito maravilhosa. E aí, por que eu gosto muito do trabalho dela e não tanto de outras pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que ela? Pela forma que ela coloca o trabalho dela no mundo, pela forma que ela apresenta as expressões dela mesma, né, por trás do trabalho. Então, é isso que eu sempre tento buscar no meu negócio e inspirar que as pessoas olhem para isso também. Porque a gente é tão único e a gente não vale a pena a gente guardar essa coisa única que a gente tem para reproduzir coisas dos outros, né? Falou tudo, maravilhoso. Tô acompanhando aqui os comentários, queria... adorando ver que o pessoal tá comentando aqui. A Laura disse que também gosta da Isa Costa, muito legal. Eu queria que tu contasse para nós como que tu administra o teu tempo diante, né, das nossas multipotencialidades e de tanta coisa que a gente quer fazer.
Certo. Tu comentou antes, né, que quando a gente começa um negócio, tu falou da comparação até com o CLT, e eu lembrei que também já foi assunto da minha terapia, de que eu saí da CLT, mas demorou muito para o CLT sair de mim. Porque eu trabalhei muitos anos de carteira assinada, CLT, né, é a abreviatura que a gente usa para quem está com carteira assinada no trabalho. Eu trabalhei em muitas empresas, tenho 10 anos de carteira assinada, então eu trabalhei bastante antes de ter o ateliê. E quando eu comecei o ateliê, eu estava por muito tempo reproduzindo o padrão do CLT, que é tipo, vamos trabalhar 5 ou até 6 dias na semana, 8 horas por dia, e aí o que sobrar a gente descansa um pouquinho, depois volta, e aí foi passando o tempo, eu fui entendendo por que eu estou fazendo isso, né? É o que funciona para mim? Será? Porque tá tudo bem se é o que funciona. Às vezes a gente tem o hábito, muitas vezes a rotina é saudável e eu gosto de ter uma rotina, mas a rotina não precisa ser a rotina padrão que a gente aprendeu um dia por sei lá quem começou com isso, né? Então, hoje, para administrar meu tempo, eu estou começando cada vez mais a entender e valorizar o descanso, a pausa. Então, eu estou tentando sempre... porque, por exemplo, no CLT, a gente trabalha um ano e tem direito a descansar 30 dias. E hoje, no meu negócio, eu percebo que para mim não funciona tirar 30 dias, por exemplo, seguido. É melhor eu ter mais momentos durante o ano de pausa, porque essas pausas me recarregam para eu conseguir voltar com mais energia, mais criatividade. E ainda mais agora que a pandemia está nos permitindo viver um pouco mais, né, o que a gente vivia antes, e a gente está resgatando essa coisa de sair, encontrar pessoas, viajar. Cada vez que eu tenho feito isso, eu volto tão energizada, tão animada, tão inspirada. Eu sento aqui no ateliê e anoto 1000 coisas. E aí, conforme vai passando o tempo, depois eu vou ficando aqui na minha rotina e começo a ficar murchinha de novo, assim. E aí, quando eu consigo fazer qualquer coisa, que não precisa ser nada de grandioso, às vezes é pegar a bicicleta e dar volta num bairro que eu não andei ainda. Eu vejo que aquela pausa, ela é muito importante. Então, acho que quando a gente fala de como administrar o tempo, é muito importante colocar dentro da agenda as pausas, além dos compromissos, óbvio, né? Porque isso não falta. Eu gosto muito de trabalhar com planner, eu sou meio visual de enxergar o meu dia. Então, eu gosto de ter bloquinhos ali de tempo. Mas aí falando, né, não só do descanso, porque o descanso é uma parte muito pequena perto do trabalho ativo, todo que tem aqui por trás, eu acabo sempre diversificando as técnicas conforme a minha vontade. Então, eu amo quando começa o friozinho, pegar o tricô e tricotar uma blusa maravilhosa, e aí já fica aquele tricô no colo quentinho. Opa, peraí, veio uma notificação que às vezes pausa tudo aqui, tirei. E aí isso me apetece. E diferente no verão, que eu gosto de fazer uma coisa com um fio mais levinho. Então, muita gente aprendeu comigo as blusas de tricô, que é uma das coisas que mais fez sucesso entre as coisas que eu ensino. Mas o que seria de mim tricotando blusa de inverno durante o verão, sabe? Eu ia fazer isso contra a minha vontade. Então eu fico observando o que dá certo, o que casa com o momento, o que as pessoas também estão esperando. Porque é um negócio, né? E a gente tem que pensar. Eu falo bastante de pensar na gente porque eu acho que é importante salientar isso para a gente não esquecer. Porque é muito fácil, né, a gente esquecer disso. Mas é claro, é sempre olhando para quem está consumindo o meu trabalho, né? Então, não sei se eu respondi, estou na dúvida se a resposta está dada, porque não é exatamente uma resposta da minha rotina do trabalho, mas assim, né, de uma visão mais ampla. Sim, eu adorei. Eu sou adepta das pequenas pausas durante o dia. E às vezes, assim, principalmente quando eu voltei das férias, eu entrei com meu brinco na roda do rato, que eu não conseguia parar, porque era muita coisa para resolver, principalmente quando a gente é eu presa, né? Que é uma pessoa só, ou o marido, ou alguém ajudando. Todas as demandas ficaram ali uma semana represadas, que foi o tempo que eu tirei de férias, então tinha que resolver tudo aquilo. E aí foi uma loucura, e aí eu vejo assim que é isso, né? A nossa produtividade diminui. Aí, no meu caso, quando eu entro, né, nessa rodinha de rato, que daí já não faço os exercícios, ou já não me alimento direito, o meu corpo já reclama porque ele sente dor, né? Ele já me diz, olha, tá fazendo tudo errado. Volta para o caminho certinho. Então, por aqui, o ter uma rotina ajudou nesse sentido, assim, de conseguir estar mais saudável,
né, me manter saudável trabalhando como eu gosto, com o que eu gosto, mas também, assim, né, tendo meu momento de sentar aqui do ladinho, eu tenho meu jardim com as plantas, então, às vezes, quando eu tô ficando, assim, muito agitada, eu pego a minha aguinha, sento ali, respiro um minutinho, olho um pouco pro céu, dou, assim, né, saio daquela loucura, ai, tá, volto mais calma, reenergizada para seguir por aqui, empacotando e atendendo e tudo mais, né? Todo mundo tem, às vezes tem aquela corrida para estender roupa no varal no dia de sol, Sim. de quando a gente trabalha em casa, mas achei muito interessante tu puxar, né, essa coisa das pausas, que esse é o meu primeiro ano fazendo, assim, realmente uma organização com planejamento, escritinho, mês a mês, tal, tal, tal. E aí, eu comecei com todo o gás, né? E não planejei as pausas. Eu só fui fazendo as coisas e aí comecei a não dar conta de tudo que eu tinha planejado, que a empolgação é muito maior do que as horas do dia. E aí a Iris, que é uma das gurias que trabalha comigo, disse assim, Bruna, coloca no teu planejamento as pausas, coloca também o descanso. E é importante, porque é isso, a gente vai, né, entrando na loucura e querendo fazer um milhão de coisas, e às vezes, né, além, nós duas ainda não temos filhos, mas além, né, das coisas normais de dia a dia, quem tem filhos tem mais uma demanda para dar conta, então, Sim. né? São muitas coisas que a gente, enquanto mulher, enquanto ser humano vivente por este mundo, precisa, né, dar conta no seu dia a dia. E as pausas nos dão esse respiro realmente muito difícil parar 30 dias, né, para É, tirar férias. é difícil. Sabe que no ateliê eu sempre percebi que o começo do ano é a época que mais tudo fica tranquilo, mais parado. E aí eu entendi que não adianta muito eu querer forçar. Eu adorei a analogia da rodinha do rato, né? Porque Uhum. realmente, às vezes, quando a gente começa a entrar na loucura do trabalho, quando a gente menos se percebe, a gente está ali na rodinha do rato. E aí eu entendi que talvez não vale a pena colocar tanta energia numa época que está todo mundo focado em outras Uhum. coisas. E aí eu estou me permitindo fazer uma pausa maior em janeiro, mas também colocando no planejamento. Porque se a gente não coloca, não cabe. Porque a gente coloca ali, a gente é muito. A gente se empolga, a gente gosta de trabalhar, a gente faz muitas coisas, né? Então, quando a gente menos espera, a gente está trabalhando que nem uma doida sem parar. E que bom que a gente consegue fazer isso também, mas é muito desgastante a longo prazo. Chega um momento que a É. gente não dá conta. Então, eu tenho tentado assim, tipo, vamos ver se a cada 3 meses eu consigo parar uma semaninha. Será que dá? Não sei, vamos ver. Uhum. Mas é uma meta, assim, Uhum. tipo. Mas sempre no Sim, meio do ano também coloco uma pausa obrigatória, porque o inverno é uma demanda maior de trabalho para mim aqui. E aí eu preciso de uma sim. pausa ali no meio, porque senão não chego até o final do ano inteiro. Uhum. Por aqui a gente está tentando também ajustar o mês, porque na verdade a loja é comigo, né? Todas as demandas por aqui são comigo, o marido ajuda quando pode. E aí, primeiro a gente tentou em dezembro, mas dezembro é uma loucura, não tem condições, né? Antes de É, Natal, porque aí tem que casar com o pessoal que vai viajar com a gente. Esse ano a gente foi em fevereiro, antes do carnaval, eu disse para eles: não dá, não tem condições também porque né, as coisas já estão andando por aqui, e aí eu disse, gente, é mais caro, mas é o período que é o melhor, entre Natal e Ano Novo, porque é isso, a gente está voltado para assar o peru, está voltado para as outras coisas, outras confraternizações, é mais fácil de fechar, né, de parar sim. realmente, dar aquela respirada. Quem trabalha com encomenda já vai ter entregue todas as loucuras de dezembro, né, antes do dia 25. Então, é realmente um bom período para parar. E aí, por aqui, a gente está tentando, assim, alguns finais de semana prolongados e tal, para ir de tempos em tempos também dar umas pausas. Sim, é importante, né? E aí, Nath, eu queria que tu contasse para nós qual foi a encomenda mais desafiadora e inusitada que você já fez. Caramba. Então, o comecinho do ateliê foi fazendo produto, né? Vendendo peça que eu fazia, pegando encomenda. E é a que eu lembro mais, assim, para compartilhar aqui. Talvez quem já escutou eu falando sobre trabalho já deve ter escutado dessa história. Mas foi a primeira encomenda grande que eu fiz, que
já fazia algumas coisas para vender, mas eu ainda não tinha criado a marca. Tu falou do nome, eu acho o nome Polvo incrível. Eu tive muita dificuldade de escolher um nome, daí quando eu não aguentava mais tentar, eu pensei, vai o meu nome mesmo. Assim que veio o Ateliê Nath Pedri. E aí eu lancei a página do Facebook na época no ar, assim, que foi tipo, então tá, então tô mostrando para todo mundo que a marca tá disponível, aceito encomendas, aceito jobs, aceito o que aparecer, porque eu queria muito fazer dar certo o meu negócio. E aí foi uma coisa muito doida que logo veio uma encomenda da West Wing, que é uma empresa que eu sempre fui cliente, é uma empresa de decoração que é multinacional. Eu adoro. E eu fiquei assim, gente, como assim que eles chegaram até mim? E foi pela página do Facebook mesmo. E eles pediram para eu desenvolver um produto que era aquelas meias de cadeira, sabe? Aquela meia para não arrastar, para não arranhar a cadeira quando arrasta. E aí eles pediram, ai, Nath, eu queria que fosse com um efeito mais fosco. Daí eu fui no armarinho, peguei vários fios, fiz algumas amostras, mandei para eles. E eles escolheram e aprovaram. Na época, era com o fio balloon. Só que naquela época, o fio balloon ele não era nada conhecido. Ele era um fio que tinha recém sido lançado e eu não tinha noção que ia sair de linha. E aí, quando veio a encomenda de fato, que era uma quantidade grande, eu fui para o armarinho e não existia mais fio balloon em nenhum armarinho de Curitiba. E Que aí eu peguei desespero. e fui pra... Nossa, foi desesperador. Porque eu tinha um contrato assinado já, e o contrato tinha multa. Tipo, enfim, trabalhar com uma empresa grande dá um orgulho, mas também é perrengue, né? E aí eu trabalhava fora na época, então eu tava conciliando o meu trabalho. Aí eu peguei, dei um jeito de ir para São Paulo, bater perna na 25 de março para ver se eu achava o tal do fio, porque nem na internet eu achava, e aí eu achei. Consegui comprar, comprei mais do que precisava para garantir que ia dar certo, e aí consegui fazer o pedido. Mas, gente, foi uma loucura, assim, que eu lembro que na época eu pensei, o que eu tô inventando? Já tava quase desistindo de empreender na primeira, porque foi muito desafiador. Mas acho que é legal Sim. comentar isso, porque eu aprendi muita coisa com essa encomenda. Aprendi que não se faz, não produz peça em grande quantidade de fio que sai de linha, né? Pegar os fios que permanecem mais tempo, que ficam sempre à venda. Enfim, assim, vários aprendizados para os próximos pedidos que vieram depois. Mas esse aí foi desafiador. E eu lembro que elas comentaram que ia ser, sei lá, 200 meias, que já era muita coisa. Mas no Sim. fim, eles colocaram na internet, na loja online deles, e vendeu muito mais. E eu produzi, sei lá, acho que foi 1.500 meias. Foi madrugadas e Nossa, madrugadas que loucura. crochetando. Uhum. E nessa época tu estava trabalhando fora, não estava ainda só com ateliê. E Tava quanto conciliando. tempo levou, assim, de curiosidade, mais ou menos, para tu conseguir sair da CLT, ou enfim, do trabalho formal e se dedicar só ao ateliê? Foi um pouquinho mais de 6 meses, eu acho. Acho que deve ter sido uns 7 meses conciliando as duas coisas. Porque eu tinha muito Uhum. medo, como eu vim desse histórico que eu comentei antes, de sempre ter um emprego, carteira assinada. Eu tive um pai que teve negócio próprio e eu vi de perto muito perrengue, muita dor de cabeça que ele teve. E aí eu sempre dizia, não, eu não vou ter o meu negócio. Eu não vou empreender, isso não é para mim. Eu quero meu salário todo dia 5 na minha conta. Mas aí a vida vai lá e te mostra que às vezes o que tu não quer é o que vai ser. E aí eu comecei o meu negócio bem despretensiosa. Na verdade, eu coloquei a marca no mundo mais para organizar, porque eu já estava fazendo bastante encomenda para os amigos. Então era uma ideia assim, tipo, não, vamos ter uma renda extra aqui, né? Uhum. Mas foi dando super certo. E aí eu fiquei durante esses 6, 7 meses é, acordando mais cedo para conseguir fotografar as peças de manhã na luz do dia. Aí ia trabalhar, na hora do almoço eu ia correndo nos armarinhos comprar material, voltava, ficava torcendo para chegar às 6 horas da tarde para ir para casa para continuar fazendo o que eu queria de Sim. fato, que era cuidar do meu negócio. Aham. E aí, como foi a tua transição? Porque, né, depois teve a transição da época das encomendas para se tornar uma prof, né, nas manualidades. Como foi essa transição? Ai, acho bem legal essa pergunta, porque tudo que aconteceu até hoje no ateliê foi muito gradual e orgânico, entre aspas, assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Quando eu fui chamada para dar a primeira aula, eu percebi que eu amava ensinar as técnicas. Eu percebi ali eu me sentia assim no meu lugar. Eu gostava de fazer para vender, não gostava muito de pegar encomenda. Encomenda sempre era uma coisa assim que eu ficava meio, ai.
É porque tu lida com a expectativa de outras pessoas, né? É mais fácil quando Sim. é só a nossa expectativa. E, e aí, quando eu dei a primeira aula, eu me encantei com isso. Aí, quando eu saí do meu emprego, eu pensei, não, que bom, agora eu tenho tempo livre para dar aula durante a semana também, porque antes eu só dava aula no final de semana. E aí foi aumentando a agenda de aulas e eu ainda estava pegando encomenda, vendendo peça, com a lojinha online aberta. Só que aí, aos poucos, eu fui dando mais atenção para as aulas, que era o que fazia meu coração vibrar mais, e fui deixando de lado um pouco os produtos da loja. E aí, quando eu comecei a atrasar a encomenda, eu sou muito apegada à responsabilidade de prazo. Eu detesto falhar prazo com qualquer situação. E aí, quando eu comecei a falhar com prazo de entrega, eu pensei, não estou dando conta, é melhor ponderar o que eu quero de fato. E aí vem uma coisa que é muito difícil, que é dizer não, né? Porque a gente vive num Brasil onde tudo que a gente quer conquistar é muito difícil. As coisas hoje em dia, né, mais do que nunca, são muito caras. E aí, quando alguém nos oferece, quer uma encomenda, por exemplo, nos oferece, vai pagar por aquilo, a gente pensa, nossa, não posso dizer não, eu não posso recusar isso. Então, foi um exercício de aprender a dizer não para isso e entendendo que esse não para as encomendas estava sendo um sim para o que eu queria fazer de fato, que era dar aula. Então, foi aos pouquinhos, assim, tipo, não foi de uma hora para outra, parei e decidi. Não, a decisão, ela sempre veio embasada no que estava acontecendo de fato. Sim, que legal. Desde que eu comecei a fazer crochê, assim, a vender, né, as peças, o meu marido e a minha mãe sempre diziam, tu tem que ensinar, tem que ensinar. Eu falei, Deus o livre, jamais, isso não é para mim. Até que um dia uma Pois amiga veja me só. convidou. Ela era dona de armaria e me convidou. Ela disse, vem aqui, me ensina esse chale pra gente ver, né? Como que tu vai ensinar, assim, pras gurias e tal. E aí, daquele dia em diante, eu não quis mais parar, porque é bem isso, assim, foi muito, muito gostoso. Eu me senti muito bem e estar entre mulheres é sempre muito poderoso, assim, quando a gente pode ter um momento, um espaço, né? De compartilhar, um espaço sem julgamentos, né? E aí o tecer tem esse lado do terapêutico também, por mais que a gente esteja, né, ali sentada para aprender, enfim, vai te deixando mais livre para compartilhar com aquelas mulheres, né? As tuas vivências. Isso é muito poderoso também. Sim, é muito mágico essa coisa do ensinar, de estar em contato com quem está ali aprendendo, porque quando a gente topa aprender algo, a gente também se coloca num lugar super de vulnerabilidade. A gente tem que assumir que a gente não sabe e que a gente está ali para aprender. E essas trocas que acontecem nesse momento, assim, tipo, é muito fortalece todo mundo que está inseguro em volta, né? Tipo, é muito gostoso. Então foi sempre com isso que eu me conectei muito. E aí, aos poucos também, né, já adiantando aí, aos poucos as coisas foram mudando da aula presencial para o online. Até 2018 dava só aula presencial. E aí surgiu o convite de dar uma primeira aula online, que na época foi pela Educar. E eu fui muito resistente até então, assim. Eu sempre pensava, será que as pessoas vão aprender tanto quanto no presencial, no online? Uhum. E aí eu dei aquela aula no Educar e eu percebi que todo mundo que estava assistindo estava mandando foto e agradecendo e dizendo que aprendeu. E eu senti aquela potência multiplicada, né? Porque quando a gente está no presencial, Sim, é um grupo menor de pessoas. Quando a gente está no online, a gente perde a margem de limite, né? De quantas pessoas podem estar ali junto. E então verdade. foi muito potente, desde do presencial até quando eu comecei no online. Que legal. Por aqui as gurias pedem muito o curso online, mas eu ainda estou segurando. Mas estamos retornando essa semana também, além das lives, com as aulas presenciais aqui no ateliê, e isso me faz muito feliz, muito bem, porque é muito gostoso abrir literalmente as portas da minha casa, porque o ateliê fica em casa, para receber e ter essa troca gostosa. E aí, Nath, eu sei, né, que assim, das coisas que eu acompanho o ateliê desde 2018, que foi quando eu fiz o curso pela Educar, tu tens, né? O que eu hoje mais vejo é o tricô. Mas além do tricô, o que mais que tu tens de curso? Como que funciona? Ele abre de tempos em tempos ou tem curso sempre aberto? Como que funciona? Certo. Então,
lá em 2018, quando eu comecei entender o formato online, eu comecei também com o plano de assinatura na época, que eram aulas de crochê. E aí Também foi participei. muito legal, né? Tu participou, eu lembro. E foi muito intenso também, tanto que chegou um momento que eu percebi que eu não estava dando conta, que eu pensei, não, vamos colocar limites aqui, Uhum. porque eu sei que muitas crocheteiras aqui fazem isso, de criar projetos mensais e tudo mais, é muito puxado, é difícil. Muito. E aí, quando eu terminei e quando eu encerrei, eu senti uma necessidade de dar um tempinho no crochê, pelo menos na parte de ensinar, de criar para ensinar, porque eu estava desgastada mesmo. E aí eu Uhum. comecei a focar mais no tricô. E aí, por muito tempo, eu fiquei só no tricô. Então, nos últimos anos mesmo, o mais forte por aqui tem sido o tricô. E eu gosto muito, é uma trama que me encanta, principalmente para vestuário. Eu gosto muito do quanto o tricô ele forma uma trama elástica, maleável, que a gente consegue fazer roupas extremamente confortáveis. Então, eu tenho ficado muito mais no tricô. Mas, nessa minha multiplicidade, eu sempre gostei de explorar várias coisas. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei o meu negócio, teve uma conversa com uma artesã, tô tentando lembrar quem foi, não vou falar para não errar o nome, mas eu lembro que a gente estava conversando sobre. Ah, e se o crochê sair de moda? Porque sempre tem Sim, os rola esse booms das medo. tendências, né? Rola esse medinho. Uhum. E eu falei, primeiro que eu não acredito que o crochê um dia vai sair de moda. O crochê sempre teve espaço, às vezes mais, às vezes menos, mas ele nunca ficou de lado, ele nunca foi algo que, que a gente possa dizer assim, ai, tá fora de moda, tá brega, tá cafona. Não, pelo contrário, Uhum. ele sempre teve espaço. Eu sempre fiz muitas coisas, porque, de novo, né, quando eu falei lá no começo que o ateliê começou com o que eu aprendi com a minha mãe é muito múltipla. A minha mãe, ela, quando engravidou de mim, ela parou de trabalhar fora, e aí ela começou a cuidar da casa, e para ter uma renda extra, ela vivia inventando coisas. Tinha época que era biju, tinha época que era lenço tingido artesanalmente, tinha época que era sabonete, chocolate, mosaico, enfim, muitas coisas diferentes. Que E ela incrível. sempre se virou muito bem, assim. Ela complementava muito bem a renda da casa para poder nos dar coisas que, às vezes, só com o que o pai fazia de dinheiro não teria como. Então, eu sempre me espelhei muito nela e sempre confiei muito nisso, de o crochê cansar, o tricô cansar. Tanto que, como tu falou, o meu negócio também não leva o nome da técnica, é um ateliê, e dentro de um ateliê pode acontecer tudo, né? Desde as Sim. técnicas têxteis, que é o que eu exploro mais, até além disso. Então, eu sempre gostei da ideia de poder explorar mais de uma técnica. Aí, agora voltando para a tua pergunta, né? Então, tem aulas de crochê que agora aquelas aulas e decidi encerrar. Então, por enquanto, estamos sem conteúdo de crochê. Mas tem o curso de macramê, que é um curso que eu fiz questão de gravar, ensinando todo o básico do macramê para quem nunca fez. Conseguir tanto fazer peças Uhum. só de macramê quanto misturar as técnicas. Eu acho muito legal misturar blusas de tricô de inverno, top down. Eu ensino a fazer blusas de tricô no método sem costura, que é um método que é muito legal e hoje eu sempre perco conta, mas acho que foram mais de 2.000 alunos já que passaram por esse curso que aprenderam a fazer as próprias blusas e que eu morro de orgulho disso. E aí agora Que também eu incrível. tenho feito um formato aula online com os encontros que não são presenciais, mas são ao vivo, que eu chamo de TJ, que é o Tricotando Juntas, que está acontecendo agora, inclusive, uma turma que a gente está tricotando blusinhas de verão, que é uma modelagem, é uma aula que está Sim. acontecendo pela primeira vez, e eu gosto de fazer esse formato piloto, digamos assim, uma primeira turma, Uhum. experimentar, ver como é que elas recebem, se tem coisa que está faltando, se tem coisa que está sobrando, para depois entender se de repente vira um curso online. E esse TJ de blusinha de verão está sendo tão legal. A gente está Que agora na legal. segunda aula, essa semana vai ter a terceira, que já é a penúltima. E aí eu tô pensando muito que talvez vai virar um curso online, porque tá muito legal esse processo de Que, tricotar as blusinhas de verão. que legal, que bom.
Gurias, para quem perguntou sobre a minha blusinha verde, que vocês estão amando, ela é de crochê. Esse fio que eu usei foi o Greta, da Pinguim, e é uma receita da Julinha, da Sândalo e Cedro. Como eu sempre digo por aqui, vestuário eu faço só para moar, não adianta vocês quererem nem que eu ensine. É pra mim. E às vezes o marido, quando eu acho que ele tá merecendo, porque ele é meio chatinho. Primeiro blusão que eu fiz pra ele, eu fiz com as mangas bem certinhas, na técnica do top-down, que a minha prof maravilhosa me ensinou. E ele disse: não, essa manga tá muito comprida. Fez eu desmanchar, desmanchei a manga, ficou cotoca. E aí eu disse: agora vai usar com a manga curta, eu não quero nem saber. Vai usar assim. Tadinho, ele usou. Já tá querendo Aí demais, né? não, vou fazer e refazer quantas vezes. E o ano que passou, ele Mas ficou essa tua blusa tá choramingando que ele muito linda. queria Eu mais um amei esse tom blusão. de Eu disse, verde. vamos fazer. Muito obrigada, eu adoro esse tom. E essa é uma blusinha bem gostosa de fazer, bem fácil. Esse ano, no inverno que passou, ele ficou chorando que ele queria outra. Eu disse pra ele: só vamos fazer assim. Tu me dá uma agulha, porque eu quero as intercambiáveis, né? Bem humilde. Me dá uma agulha que eu te faço uma blusão. Mas eu disse pra ele: tu não vai te meter, eu vou fazer como eu quiser, do jeitinho que eu acho que tem que ser. Porque aí, é claro, né, quem faz de vez em quando não tem tanta noção assim de tamanho, ragola, refaz, né, aquelas funções. E aí ele deixou eu fazer, realmente deu certo, com amor, dessa vez deu bom. Eu disse pra ele que talvez esse ano, dependendo de como eu tiver no meu embalo dos tricôs, ele ganha outro. Mas primeiro sou eu, né, guria? Sim, eu achei uma ótima negociação essa da agulha ainda. Tá valendo a pena. Sim. Nath, conta para nós. Gurias, quem quiser mandar perguntas, mandem por aqui, tô de olho no chat. A Laura, eu acho que eu peguei só um pedacinho que ela fez uma fala de que é só isso que eu sei fazer, mas eu tentei procurar o resto do comentário e não consegui achar, daí me perdi. Ahn, Conta para nós uma inspiração no mundo artesanal. Ai, que difícil. Uma inspiração do artesanato. São tantas, por isso que eu acho difícil. Mas, vou citar três, porque eu sou dessas. Tudo bem. Eu fiquei pensando aqui em mulheres que me inspiraram antes de eu começar. Porque tem uma penca de mulheres que me Legal. inspiram o tempo todo. Sim, maravilhoso. Mas assim, que me deram a visão de que sim, é possível viver disso, é possível trabalhar com isso. Na verdade, são mais que três mulheres, porque uma das indicações das pessoas que eu vou mencionar é o Clube do Bordado, que é um grupo de mulheres, né? Ai, Eu que sempre delícia. admirei muito e achei muito legal o trabalho. Eu lembro assim que lá no começo eu ficava muito instigada do quanto elas faziam algo totalmente subversivo pro bordado, assim. E eu pensava, nossa, isso é legal, isso eu me identifico. A outra pessoa, a Cris Bertolucci, tricoteira também, que sempre me espelhei muito, assim, sempre que eu via a Cris, eu pensava, caramba, quero ser a Cris quando eu crescer. Uhum. E por terceiro também, Anne Galante, porque a senhorita Galante, que é a marca dela, né? Eu sempre olhava e pensava, caramba, que peças lindas, autorais, que ela consegue cobrar um valor que paga o trabalho artesanal. Então eu sempre admirei muito, assim. Então lembrei dessas três que foram inspirações para me encorajar a começar. Sim. É verdade, eu por aqui tive uma inspiração que foi uma amiga que já trabalhava há muitos anos e sustentava a família toda, fazendo, na época, era trabalho em MDF, trabalhou mais de 10 anos, que aí é isso, né? Das coisas que vão saindo, vão mudando, né? Mas ela tem um traço para pintura que é incrível, assim. E aí ela quando, né, parou o MDF de uma hora para outra, né, foi caindo e tal, ela foi migrando e aí conseguiu agora passar para os bolos personalizados. E ela conseguiu colocar na personalização dos bolos todas as delicadezas e toda essa coisa que ela Que tem com legal. a pintura, assim, né, que é incrível. E aí, quando eu conheci ela é mais velha do que eu, as filhas têm mais ou menos a minha idade, e aí eu vi, né, que ela já vivia há muito tempo do artesanato, é que eu vi, né, que
era possível, que era, né, que eu poderia viver e que eu não ia morrer se algum dia, né, como tu falou, se o crochê deixar de ser moda, a gente naturalmente, né, a gente vai indo também, né, com a onda, vai mudando os nossos interesses. Exato. Ó, temos uma pergunta da Michelle. E como é para você ser inspiração para outras mulheres agora, Nath? Adorei essa pergunta. Caramba! Dá até um friozinho na barriga ouvir isso, porque eu considero uma responsa. E eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo também fico. Não é apreensiva a palavra, mas eu tomo muito cuidado, assim, porque eu acho que ser inspiração é uma responsabilidade muito grande. Mas eu fico feliz de perceber que a minha história pode incentivar outras pessoas, como eu citei agora, essas mulheres que me inspiraram para eu criar coragem de começar. E aí eu penso na potência dessa inspiração, eu penso, nossa, que maravilhoso, se eu puder fazer 1/10 disso por alguém, de inspirar, de encorajar, é a minha missão aqui, assim, a minha meta para inspirar. E, e é uma troca, né? Ao mesmo tempo que eu inspiro, eu sou muito inspirada, então é uma troca o tempo todo. Pegando esse gancho da pergunta da Nini, como é, né? Eu sei que a gente está sempre tentando dosar, né? O que que a gente mostra do pessoal, o que que a gente não mostra, afinal de contas é um negócio, mas mesmo sendo um negócio, é um negócio que mostra a nossa cara. No teu caso, vai o teu nome, né? É a Nath, né? O ateliê sem a Nath não existe. Então, como que é dosar? Até quando, né? Até que ponto tu vai mostrar as tuas vulnerabilidades, como aconteceu ali, né, nas questões com a pandemia e tudo mais. Como que tu faz para conseguir conciliar e ver até onde que tu vai? Olha, eu volto para aquela resposta do começo da live, que é ouvir aqui dentro, que eu tenho vontade. Eu já fui uma pessoa muito mais presente no online, muito mais mesmo, porque eu sempre gostei do online, sempre explorei todas as redes sociais. E eu lembro que lá no tempo do Orkut eu tinha álbuns de fotos separado por cores, porque eu gostava, já era uma forma de criar conteúdo lá no Orkut. Só que com o passar do tempo eu tenho me sentido um pouco, acho que a pandemia influencia muito nisso, isolamento e tudo mais, eu tenho me sentido um pouco cansada das redes sociais, sei que muita gente também. E aí eu coloco na balança mesmo assim do que eu sinto que eu quero mostrar ou não. Eu sei que tem muita coisa que se conecta facilmente, né? Tipo, faz sentido mostrar, mas tem coisas que às vezes nem tem conexão, mas ainda assim eu penso, não, isso aqui pode ser legal para quem tá aí do outro lado. Mas hoje em dia, do jeito que eu me sinto um pouco cansada das redes sociais, eu sempre me pergunto 2 vezes: isso é relevante para quem tá do outro lado, rolando feed, passando stories, né? Tipo, e aí se eu pensar que, né, falando de novo do inspirar, se vai inspirar de alguma maneira, por que não? Por exemplo, vivo mostrando meus gatos, porque além de serem lindos, eu acho que todo mundo deveria ter um gato. Então, sempre fico mostrando os gatos. Aqui nos bastidores tem muitas coisas às vezes, que eu estou compartilhando das vulnerabilidades, como tu falou, né? Tipo, a vulnerabilidade é o mais delicado, porque eu acho que a gente tem que entender o momento que a gente se sente firme e forte para falar sobre. Porque a vulnerabilidade, antes da gente conseguir comunicar, pelo menos para mim, no processo, é uma feridinha aberta. E aí normalmente eu preciso esperar essa ferida cicatrizar, eu entender o que aconteceu comigo. Então, sempre que eu trago, né, alguns posts mais reflexivos, falando de coisas que eu tô sentindo, coisas que estão acontecendo, já aconteceu muito, eu já processei muito, para daí eu conseguir falar sobre. Então, eu tô sempre respeitando o meu limite. Eu acho que é entender qual que é o meu limite e respeitar ele, e eu recomendo isso para todo mundo, inclusive. Sim, falando sobre essa questão assim, né, de já ter conseguido processar. Quando eu decidi, né, eu demorei muito tempo aqui, a gente passou mais anos, né, fazendo tratamentos e tudo mais, até conseguir, né, ter um diagnóstico, entender, enfim, o que estava acontecendo. E eu compartilhava algum pouquinho, e quem era do dia a dia estava sabendo, mas não, né, não alarguei muitas coisas, até porque eu não sabia direito o que era. Quando eu resolvi, né, contar
aqui nas redes, até porque tinha cirurgia, né? Todo um tempo parada, que eu falei, né, da cirurgia de retirada do útero, isso é uma coisa que assusta muito, né? Uma das gurias falou da questão de congelar óvulos, enfim, né? De ter possibilidades, que graças a Deus hoje, né, a ciência nos dá muitas possibilidades. Mas, na minha resposta, como isso, né, no meu coração ainda não era uma coisa resolvida, racionalmente era resolvido porque, tá, já sabia o caminho que eu queria seguir, mas óbvio que no coração demora mais tempo para se resolver. A minha resposta não foi muito simpática. Assim, né, eu dei tipo assim, não, eu não fui desagradável, mas eu disse assim, não, esse não é um caminho para nós, né? A gente pensou e tal, tal, tal. E aí uma outra seguidora disse, não, ela tá só, tipo assim, né, te mostrando que tem um caminho. Eu disse, eu entendi. Depois eu pensei, de repente, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, a resposta tinha saído melhor, assim, né? A situação eu tinha conseguido levar de uma maneira melhor, porque é isso, né? Muitas vezes é alguma fala, alguma coisa que nos desestabiliza mais do que nos ajuda, né? Sim, é porque a gente aqui está num lugar muito amplo e aberto, com muitas pessoas Uhum, diferentes, culturas diferentes. Se às vezes dentro, por exemplo, dentro das nossas relações que a gente tem, amizade, relacionamento, companheiro, já é difícil às vezes conseguir se entender. Imagina com pessoas que a gente está só no online, né? Então eu sempre coloco na uhum, balança se eu vou conseguir lidar com o que vai vir de volta, porque é sim, sempre isso. No momento que a gente coloca na rede social, se torna uma conversa, né? Um diálogo. uhum, E a gente quer ter esse diálogo naquele momento, mas já aconteceu várias vezes comigo também de me precipitar, falar de coisas que talvez eu não estava tão pronta para falar. E aí, nossa, vários sentimentos que envolvem, né? Vem sentimento de culpa, por exemplo, se a gente acaba dando uma resposta que a gente pensa que depois poderia ter falado sim, melhor. sim. Enfim, muitas coisas, vem muitos sentimentos. Então, já aconteceu, sei que vai acontecer várias vezes, mas ainda assim, eu sempre tento fazer o exercício do tô pronta, meu limite me Uhum. permite. Uhum, sim, é importante. Isso a terapia ajuda muito, né? A gente a conhecer os nossos limites e até onde a gente dá conta das situações. Eu quero Exato. fazer um ping-pong contigo. Guria, se quiserem mandar perguntas, estamos aqui abertos a responder. Assim, pensando, se tu fosse para uma ilha deserta amanhã e só pudesse escolher uma coisa para Uma, levar para tua ilha, uma, para tuas férias maravilhosas, tá? escolher uma coisa? Isso, dessas que eu vou te falar. Se tu Tá. fosse, digamos que nas tuas férias, tu vai ir para uma ilha e aí tu só pode levar uma dessas na mar. Tá Entre bom. fio fino e fio grosso. Ah, um fio grosso. Com certeza. Aliás, entre agulha nacional ou importada. Olha, eu não vejo a hora de poder responder agulha nacional, porque eu quero Uhum. consumir, até porque se torna mais barato. Mas, infelizmente, as importadas ainda estão muito na frente em questão de qualidade, de ergonomia, então vai ter que ser uma importada. Sim, verdade. Uma hora teremos, se Deus quiser, agulhas nacionais maravilhosas também. E aí, pensando no fio de malha, né, no fio grosso, entre fio premium e fio residual. Essa é muito difícil. Eu acho que tem projetos que pedem um fio premium, né? Um fio que ele vai manter uma espessura. Mas eu gosto muito do fio residual pela proposta, assim, tipo, de a gente conseguir reaproveitar um resíduo. Então, fico na dúvida, mas vou de fio residual. Eu sou uma grande apaixonada, entusiasta do fio de malha residual. Olha, entrou uma pergunta que é sacanagem aqui. Entre fio grosso e os gatos. Hum. Ai, gente, não tem como. Não me façam responder essa pergunta. Acho que a gente já sabe a resposta, gurias. Nath, tu tens uma indicação de um filme, ou pode ser mais de um, não tem problema. Eu vou anotando aqui, porque depois, É, ou série também pode ser. Eu boto para as gurias ali nas indicações, porque eu elas vou gostam de indicar uma assistir enquanto série. fazem as suas artes. Certo, eu vou indicar uma série, que na verdade é reality show, que eu demorei muito para começar a assistir, mas depois que eu comecei, eu virei devota, que é RuPaul,
que é um... Ai, eu O RuPaul, né, pra quem amo. não conhece, é um... Como é que fala? Não é um campeonato, é uma competição entre drag queens. Corrida. E eu Eles amo por falam ser como se fosse extrema... uma corrida. É uma corrida. E eu gosto por ser extremamente criativo, porque eles colocam lá os desafios de tema e a pessoa tem que construir um look em cima daquilo. E é muito legal. E aí a principal mensagem também que sempre é no final, que a RuPaul fala, se você não pudesse amar primeiro, quem é que vai te amar? Né? Então eu gosto muito por instigar esse amor próprio e pelo lado criativo. E eu acho assim, ó, se vocês não assistiram ainda, comecem. E quando eu comecei a assistir, já tem muitas temporadas, né, RuPaul? Existe há muitos anos. Um E milhão eu de fui temporadas, é começando pela verdade. primeira, mas a primeira é muito antiga, e daí aquela qualidade deixa de desejar. Então, se for começar agora, começa de trás para frente. Assiste a última temporada e depois vai regredindo, assim, que foi o que eu fiz. E foi bem gostoso. Que legal, que legal. Eu gostei. Faz bastante tempo que eu não assisto, mas eu assistia porque eu adoro essa coisa assim de competição e tal. E aí essa pegada, assim, né? Porque ele tem uma pegada de humor, assim, né? Nas falas, nos trocadilhos, se a Sim, gente escuta em inglês, né? Então é muito, muito gostoso. Eu gostava de é assistir. muito leve, E divertido. É é, assim, é o que eu assisto para fazer uma limpeza mental e ficar bem assistindo uma coisa. sim, que legal. E indicação de livro. Vou indicar dois. Tem um que eu terminei de ler recentemente, que foi o primeiro livro que eu li da Djamila Ribeiro, que é uma autora brasileira. E, Aham. inclusive, eu tenho me percebido muito fã de escritoras brasileiras, porque é tão gostoso ler nas nossas palavras, no nosso idioma, na nossa cultura, as vivências. Então, vai ser o livro Cartas para Minha Avó. Foi um livro que mexeu muito comigo. Nossa, É muito não sei se eu tenho, bonito. se eu consigo ler ainda isso. Ele é bem intenso, assim, mas é muito bonito. E até também para a gente ter uma noção melhor do racismo, o quanto uma menina que cresceu com tantas questões, né, pelo racismo. A Djamila, ela é preta, então é bem legal, assim, Sim, tipo, além da parte profunda das cartas para avó, tem toda essa parte da consciência que a gente precisa evoluir em relação a isso. E a preciso. outra indicação é de um livro que eu não terminei ainda, que está no meu Kindle no momento, que é o livro que eu tô lendo, que é outra escritora brasileira também, da Marcela Ceribelli, que é filha da Renata Ceribelli. O livro chama Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. E Que ela, legal. ela faz um compilado. É muito bom. E ela faz um compilado de vários livros que ela já leu, trazendo trechos e refletindo sobre questões que a gente está vivendo hoje, que é esse cansaço extremo da mulher moderna. Assim. Então, estou gostando muito. Não terminei ainda, mas já estou indicando porque estou gostando bastante. Sim, gente, eu achei o máximo, né? O despertar da mulher exausta. Essa semana eu mandei para uma amiga aqueles memezinhos, né, que vai aparecendo pra gente, que era assim, meu nome em japonês é Cansei. Nossa, sim. E aí eu vou mostrar para vocês então esse, ó, tá vendo que tá cheio de marquinhas aqui, ele já é todo rabiscado, porque eu adoro, tiro vários conteúdos dele, que é criativo e empreendedor, sim senhor, da Rafa Capai, que foi esse trechinho que eu li para vocês no início da nossa live, eu tirei desse livro. A Rafa é uma grande incentivadora, né, desse nosso universo criativo e das nossas multipotencialidades. Foi a primeira vez, através da Nath, que foi me introduzindo, né, nesse universo mais criativo, foi a primeira vez que eu ouvi falar que a gente poderia fazer mais de uma coisa junto ao mesmo tempo, poderia, né, ter um guarda-chuva que abarcasse mais de um amor, mais de uma paixão, porque eu não venho de uma família de empreendedores, né? Eu venho de uma família de pessoas que são concursadas né, dentro da sua caixinha, que é mais difícil de enxergar, né? Fora da caixinha está sendo um aprendizado enquanto família, todo mundo junto. E a Rafa traz muito isso nas suas redes
E esse livro é incrível para quem está empreendendo, para esse nosso universo criativo, né? Para nos instigar a ter. Depois eu segui, aproveitei, né, que eu estava aqui sentadinha me inspirando para a nossa live, segui lendo mais uns trechos do livro, e ela falava sobre. Justamente sobre essa coisa da gente não ficar numa prisão, da gente, né, colocar em prática a vida que a gente gostaria de ter, já que a gente tem um negócio, já ir colocando em prática, né, e tentando se aproximar da vida que a gente gostaria de ter. Sim, é maravilhosa essa indicação. A Rafa é incrível, né? Eu vi que a Michelle comentou aqui que a Andressa falou desse livro hoje. Ó, a Andressa, esses tempos, faz algumas semanas a gente saiu para almoçar e aí eu comentei que eu tava lendo, ela disse, eu também. E aí a gente Ai, que descobriu que a gente legal. começou a ler juntas e tá lendo o mesmo livro juntas. E eu e a Andressa, a gente é super amiga, então realmente sincronicidade. Eu não vi os stories dela de hoje ainda, vou ver. A Andressa é maravilhosa. Chamaremos ela esse ano, gurias. Chamaremos. Bom, recados para vocês, que a live fica salva aqui no nosso Insta e também vai lá para o YouTube, para quem ama YouTube, fica por lá, que eu sei que às vezes é mais fácil de assistir lá, né? Todas as indicações que a Nath maravilhosa nos deu hoje, amanhã eu coloco aqui para vocês, tanto nos destaques quanto no feed, porque eu sei que aí vocês podem voltar, ver os arrobas e a capa do livro e tudo mais, fica mais fácil. Eu, então, tenho que agradecer muito por esse papo delicioso. Eu já queria muito conhecer Curitiba e agora eu quero muito mais. Eu fico incomodando o Felipe para a gente pegar o carro e ir a Curitiba, porque, gente, eu fiz a Nath me prometer que ela vai me levar para passear nos armarinhos. E a gente vai. Só vem. Eu tô aqui insuportável, eu fico vendo coisas de Curitiba e mandando para ele, tipo assim, vamos, vamos. Muito obrigada. Foi, assim, uma delícia poder te encontrar pessoalmente depois de tantos anos de admiração online, de te acompanhar, poder te dar um abraço. Eu espero que a gente possa se encontrar e um dia que o ateliê for maior por aqui, que tu possa vir dar aula aqui para a gente presencial também. Muito obrigada por ceder o teu tempo, por compartilhar com a gente a tua história e tantas coisas gostosas nessa noite. Ai, obrigada. Eu fico feliz demais. Foi muito gostoso essa conversa. É aquela conversa que a gente nem vê o tempo passar. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de abrir essa temporada de lives aqui, que venham muitas outras e quero acompanhar todas. E com certeza vou te esperar ansiosamente aqui em Curitiba para a gente passear, para te conhecer todos os armarinhos e também outros lugares para a gente comer coisa gostosa. Nossa, e que lembrança boa desse nosso encontro que a gente teve na Mega, né? Até que enfim conseguimos dar um abraço e foi muito bom. E que a gente se encontre mais vezes esse ano. Que assim seja. Gurias, peguem as suas taças para a gente brindar essa noite deliciosa. Muito obrigada pela companhia de todas vocês. Espero vocês terça que vem. Já já eu aviso quem é a nossa convidada da semana que vem. Um beijo, Nath. Um beijo, minhas deusas crocheteiras maravilhosas. Obrigada, gente. Beijo.